Eu estou muito impressionado, estou muito alegre, né? Sem combinar nada. Tivemos aqui semana passada o Raulson e Silvana. Hoje estamos tendo aqui o privilégio de receber essa família que está servindo entre os índios. Irmãos, Deus está falando conosco. Deus está chamando a nossa atenção. Nós estamos sendo exortados a sair por nossa Judéia, a sair por nossa Samaria e irmos até os confins da terra. Apesar de estarmos nos confins da terra, o Brasil faz parte dos confins da terra. Nós fomos alcançados porque vieram aqui pregar para nós. Amém? Então nós somos frutos de ação missionária. O Evangelho chegou no Brasil por uma ação missionária. Pessoas deram suas vidas, pessoas deixaram suas famílias. Nós vimos aqui Terezinha saindo de Valinhos para casar com o Edson, que é um indígena, né? Edson é um indígena ali no Mato Grosso, servindo ali, precisou de uma auxiliadora e encontrou essa boa auxiliadora em Valinhos. Glória a Deus por Valinhos, né? Então isso é uma bênção. E tem ali o Matias, fruto desse casamento. Então, irmãos, é muito importante que nós compreendamos aquilo que eles falaram aqui. Terezinha falou assim: irmãos, existe mais. Existe mais de Deus. Amém? Existe mais de Deus. Existe mais. Deus tem mais para nós. Existe mais de Deus. Não é só isso que você está vivendo. Existe mais. Deus tem mais. Existe um desafio além. Por isso, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Se o Espírito Santo falar com você, deixa Ele te conduzir para o mais do Senhor. Existe mais. Jesus mandou que os seus discípulos saíssem, orassem pelos enfermos, expulsassem os demônios, curassem todos os enfermos, ressuscitassem mortos, limpassem os leprosos e dissesse: o reino de Deus chegou. Depois, esses discípulos começaram a experimentar sair da cadeia, começaram a experimentar ser apedrejado, ser dado como morto e se levantar como se nada tivesse acontecido. Esses discípulos começaram a experimentar ser transladado de uma cidade a outra num tempo de alguns segundos. Esses discípulos começaram a experimentar, através do seu lenço molhado, pessoas sendo curadas, pessoas desejando colocar mortos à sombra desses discípulos, porque esses discípulos creram que existia mais de Deus. Existe mais de Deus, mais do que você conhece, mais do que você tem experimentado. Por isso, Jesus falou para os seus discípulos, como o nosso irmão Paulo pregou aqui na semana passada: aguardai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 3, versículo 11. João Batista estava falando com os seus discípulos. João Batista estava ministrando aos seus discípulos. E João Batista estava justamente falando essa mensagem: existe mais. Vocês estão impressionados porque eu sou uma voz? Vocês estão impressionados com o que eu estou falando? Mas João Batista estava falando para os seus discípulos: existe mais. Vocês estão encantados porque vocês estão sendo batizados para perdão dos seus pecados? Vocês estão vocês estão impressionados pela transformação que vocês estão alcançando? Mas ele fala assim: eu, na verdade, versículo 11 do capítulo 3 de Mateus, vos batizo com água
tendo por base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista estava falando para os seus discípulos: existe mais. Você confessou Jesus, você foi batizado nas águas, você tem lido a Bíblia, você tem cantado, você tem orado. Eu queria dizer para você essa manhã: existe mais. Existe mais de Deus, existe mais da presença de Deus. Elias falou: o Deus em cuja presença estou. Ele tinha convicção, entendimento, clareza de que ele estava na presença de Deus o tempo todo. Elias sabia que existia mais. Os homens que encontraram com Deus porque estavam buscando mais de Deus. Eles queriam mais de Deus. Você quer mais de Deus essa manhã? Você quer mais de Deus essa manhã? Ou você está satisfeito com a vida que você tem? Você está seguro? Você está seguro? Eu queria dizer uma coisa para você. O Espírito Santo não quer você dentro da sua própria segurança. O Espírito Santo quer você confiando inteiramente em Deus. O Espírito Santo quer você confiando inteiramente em Deus, não naquilo que você constrói, não naquilo que você possui, não naquilo que você tem feito, não naquilo que você construiu ao seu redor, mas o Espírito Santo quer você confiando em Deus, sabendo que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Como nós ouvimos aqui essa manhã. Por quê? Porque existe mais de Deus. Existe mais. Abre a sua Bíblia comigo. João, capítulo 6. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora. João, capítulo 6, versículo 27. Jesus estava exortando os seus discípulos. Jesus estava falando com os seus discípulos para confiarem nele. Jesus estava falando: olha, confia em mim. Vocês podem confiar em mim. Essa era a mensagem que Jesus estava ensinando para os seus discípulos. Versículo 27. Não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, colocou em mim o seu selo de aprovação. Jesus tinha convicção de que Deus Pai havia colocado nele o selo de aprovação. Jesus tinha convicção de que ele era o Filho amado de Deus. Jesus era o Filho amado de Deus. Jesus era o Filho querido de Deus. Jesus tinha convicção de que Deus tinha prazer nele. Você tem essa convicção? Você precisa ter essa convicção. Você precisa ter essa convicção. Você precisa ter a convicção de que Deus está aprovando você. Que Deus está aprovando o chamado de Cristo Jesus na sua vida. Eu não estou falando sobre o que você está fazendo. Eu não estou falando sobre a sua prática. Eu estou dizendo que Deus chamou você. Por isso você está aqui essa manhã. Você está aqui essa manhã porque Deus chamou você. E você precisa ter convicção do selo de Deus sobre a sua vida. Abre a sua Bíblia comigo em João, capítulo 20. Folheia aí mais um pouquinho para frente. Ou mais um pouquinho para trás. João 20.
Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas. Jesus já havia ressuscitado, tá? Por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas das mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Então esses discípulos foram os primeiros a atenderem o chamado de Jesus. Jesus passou, e aonde ele passou, ele foi chamando esses homens. Mas esses homens ainda não tinham a experiência de perceber o Espírito dentro deles, porque essa foi uma experiência trazida por Jesus. No Velho Testamento não há ênfase nenhuma do Espírito de Deus habitar no homem. Nós temos vários ensinamentos sobre o Espírito Santo de Deus vir, fazer o que tinha que fazer e voltar. Mas com Jesus, a partir de Jesus, o Espírito passou a habitar em nós. Só que aqui, esses discípulos ainda não tinham essa experiência. Eles criam, eles estavam crendo. Então Jesus soprou sobre eles. Agora, depois disso, todos nós que cremos no Senhor Jesus, recebemos desse sopro, recebemos desse Espírito, e o Espírito de Jesus, o Espírito do Cristo, o Espírito do Deus vivo, começou a habitar em nós, no dia em que nós cremos no Senhor Jesus. Amém? O Espírito Santo de Deus habita em você. Então o Senhor Jesus quer que você tenha paz. Ele quer que você viva em paz. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está dentro de você. Porque você confessou Jesus. Você confessou Jesus. E o dia que você confessou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, o Espírito Santo passou a habitar em você. Quando eu confesso Jesus como meu Senhor, eu estou dizendo: Jesus é meu dono. Eu não faço mais da minha vida o que eu quero, porque eu passei a ter um dono. Eu estou dizendo que Jesus é meu Senhor. Se Jesus é meu Senhor, Ele é meu dono. Ele me possui. Ele me possui. A Sulamita, quando ela começa a cantar, e quando ela começa a falar sobre cantares, ela vai falando: ah, o meu amado é meu, o meu amado é meu. Mas quando ela tem revelação do seu amado, ela encontra com o seu amado, aí ela começa assim: ah, eu sou do meu amado. Ah, eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. Ah, e ele é meu. Ela mudou. Então, quem te amou primeiro foi Jesus. Quem te amou primeiro foi Jesus. E quando você correspondeu com esse amor, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. Abra sua Bíblia comigo, em João capítulo 4. Jesus estava com os seus discípulos passando por Samaria. E ali havia o poço de Jacó. E Jesus decidiu ficar ali enquanto seus discípulos iam até a cidade comprar alguma coisa para eles comerem, porque já estava próximo da hora do seu almoço. E Jesus ficou ali no poço, e quando Jesus estava ali no poço,
chegou uma mulher samaritana. E essa mulher samaritana tinha uma história bem diferente, bem atípica. E por ela ser samaritana, ela sabia que os judeus não gostavam dos samaritanos. E os judeus não falavam com os samaritanos. Para os judeus, os samaritanos eram cidadãos de segunda classe. Então eles não se misturavam, eles eram distantes uns dos outros. E Jesus se aproximou dessa mulher e começou a conversar com essa mulher. Jesus falou assim: me dá um pouco da tua água. E ela falou: mas como o senhor pode me pedir água, sendo você judeu e eu sendo mulher samaritana? Aí Jesus fala assim para essa mulher no versículo 10: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aqui Jesus está falando sobre o Espírito Santo. Aqui Jesus está falando sobre o habitar do Espírito Santo em nós. E a mulher começou a ficar balançada a partir de então. Como é que é isso? Por quê? Porque certamente o coração dela aqueceu. Quem estava falando com ela era Jesus. Como é que é esse negócio de uma fonte de água saltar do nosso interior? Sim! Quando nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, ele se torna em nós uma fonte de água. Vamos para João capítulo 7. Todos que estão lendo a Bíblia aí, leu essa passagem essa semana, no início da semana, né? Que já terminou João, né? Terminou? Tadeu, não confunde. Vamos lá. E aí Jesus falou para os seus discípulos: oh, vão para a festa que eu vou depois. E depois que os discípulos estavam lá na festa, Jesus escondidamente chega na festa, fica lá escondidinho, prestando atenção no que as pessoas estavam falando a seu respeito. E Jesus, de fato, ele era o assunto principal da festa. E ali, no meio daquela festa, Jesus foi ouvindo o que as pessoas estavam falando e tal, e ele se revela, começa a conversar e começa a falar algumas coisas, e as pessoas ficaram impressionadas com aquilo que ele falava, uns admirando, outros contestando. Mas no último dia da festa, versículo 37, no último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. Ele disse isso referindo-se ao Espírito que os que nele crescem haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Amém? Jesus continua com o mesmo assunto: aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Por quê? Porque as nações precisam beber desse rio. Nossos vizinhos precisam beber desse rio. A cidade onde nós moramos precisa beber desse rio. O rio que flui do nosso interior. Amém? Aquele que crê no Senhor, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Por quê? Porque o Espírito habita em nós.
porque o Espírito está em nós. Oh, glória. Está falando em línguas ali. Então, irmãos, o derramar do Espírito é algo tão tremendo e algo tão poderoso que sempre me faz lembrar a experiência de um raio quando cai sobre a terra. Um raio, quando cai sobre a terra, ele não cai no nada. Ele não cai numa árvore à toa. Ele não explode a 1 metro da terra à toa. O raio, quando vem do céu, ele vem fazendo aquele caminho, parecido com a camisa do Nagumo, né? Ele vem fazendo aquele caminho, e aquilo ali tem algo muito interessante, porque um professor uma vez falou que ele vai transformando os elétrons negativos em positivos. Ele vai batendo e vai transformando, mas ele vem descendo, porque existe uma força de atração que sai da terra. Esses dias, a Defesa Civil está lançando vários alertas, ensinando, se você estiver num lugar descampado e começar a relampejar, deita no chão, fica de cócoras, fica abaixo de 1 metro, para você não correr risco, para você ficar protegido. Fique longe da árvore. Por quê? Porque as árvores são um centro de atração, elas atraem. Então, o raio desce, porque existe uma força de atração, existe algo que está puxando. Quando o Espírito Santo foi derramado na casa de Cornélio, haviam ali pessoas querendo Jesus, buscando Jesus, desejando Jesus. E quando Pedro começou a falar, o Espírito Santo se derramou sobre aquelas pessoas que estavam dizendo: vem Jesus, eu quero Jesus. Eles queriam, eles estavam crendo, eles já tinham recebido. Então o Espírito Santo, ele vem com poder, ele vem com graça sobre esses pontos de atração que está sobre a terra. Quem é a igreja? A igreja é o maior ponto de atração para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Malaquias capítulo 3 diz que ele vai voltar para aqueles que o desejam. O Senhor vai voltar para aqueles que estão desejando a sua vinda, aqueles que estão buscando a sua vinda. Vai ser algo tremendo, vai ser algo glorioso, porque a igreja que estará na terra será uma igreja extremamente sedenta pela volta do Filho de Deus. Nós seremos extremamente ardentes pela volta do Filho de Deus. Então, como discípulos de Jesus, como filhos de Deus, nós precisamos ter um desejo ardente pelo Senhor. Nós precisamos saber que existe mais de Deus. Amém? Existe mais de Deus. Abra a sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, versículo 14. Por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais o quê? O que está escrito aí na sua Bíblia? Sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito. Sejais interiormente. Aonde o Espírito habita? Em nosso
interior. O que o apóstolo Paulo está falando? Ele ora, ele está orando. Para quê? Para que sejais interiormente, para que o seu homem interior seja fortalecido pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do seu Espírito. Olha o versículo 17. E que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus, ou seja, preenchidos com todo o poder de Deus. Então o Espírito Santo, ele está em nós. O Espírito Santo, ele vem sobre nós para fortalecer o nosso interior. Para que fortalecer o nosso interior? Para que Cristo habite ricamente, para que Cristo habite com mais poder, com mais domínio, para que Cristo habite com mais espaço. Por que Cristo precisa ter mais espaço? Para que o poder de Deus também venha sobre nós. Então tem o poder do Espírito, tem o poder do Filho e tem o poder de Deus. Nós não estamos falando do mesmo poder? Estamos, mas nós precisamos abrir mais espaço na nossa vida para o Senhor, permitir que o Espírito Santo nos encha, nos conduza, nos use como Ele quiser, como Ele quiser. Então, meus irmãos, eu queria te animar a buscar mais de Deus. Eu queria te animar a desejar mais de Deus, a querer mais de Deus. Quando nós permitimos que o Espírito Santo domine sobre nossas vidas, ele nos leva a um caminho de santidade e temor. Quando eu experimentei o derramar do Espírito na minha vida, a primeira vez em 1981, eu não permiti que o Espírito Santo me conduzisse. Foi uma experiência maravilhosa, foi uma experiência gloriosa. Uma outra vez eu posso contar aqui. Mas eu não permiti, eu não dei lugar. E eu fui levado a pecados. Eu fui levado não pelo Espírito de Deus, eu fui levado pela minha carne. Porque quando o Espírito habita em nós e nós damos espaço para Ele, Ele nos leva à santificação. Quando o Espírito Santo caiu, foi derramado na igreja de Jerusalém, o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Línguas repartidas como de fogo. Eles falavam em outras línguas. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, não foi? Que mais que aconteceu? O bolso se converteu. Mais do Espírito Santo, menos dinheiro na carteira. Mais investimento do céu. O bolso se converteu. No derramar do Espírito foi língua e bolso. Uau! Você quer mais de Deus? Ninguém falou nada agora. O negócio ficou meio assim, mas é verdade. É verdade. É verdade. Está entendendo? É verdade. Foi isso que aconteceu em Jerusalém. Quer usar a sua Bíblia para me provar o contrário? Você vai perder seu tempo. Está escrito.
Eles vendiam suas propriedades, porque foram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Não foi Pedro que pregou isso, não foi Tiago que pregou isso, foi o Espírito Santo que pregou isso. Foi o Espírito Santo que fez isso. Haja botina, né, Tadeu? Oh Deus, eu estou lembrando uma música que não sei o que, tem uma coisa a ver com botina. Eu não lembrei dessa música. Mas nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Precisamos dar mais lugar ao Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, amém? Precisamos buscar mais. Precisamos pedir ao Senhor para nos encher mais. Deixe o Espírito Santo usar você. Deixa Ele ministrar aqui, ó, e ministrar aqui. É Ele. É Ele. Os que são guiados pelo Espírito são como ventos. São como vento. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Então eu queria te chamar a atenção. Presta bem atenção. Por quem você tem sido guiado? Pelo Espírito ou pelas suas certezas? Nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo fale aquilo que Ele quer falar. Nós precisamos permitir que Ele nos conduza aonde Ele quer nos conduzir. Amém, igreja? Amém, irmãos? Vamos dar lugar ao Senhor? Vamos dar mais lugar ao Senhor nas nossas vidas? Queria chamar os músicos aqui, para a gente ter um tempo ainda de adoração. Eu queria desafiar você a sondar o seu coração diante do Senhor. Quanto que o Espírito Santo tem falado com você? Quanto que você tem resistido ao Espírito? A palavra de Deus diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçai os vossos corações.